Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa eu recebo o presidente da OAB, Ordem dos Advogados no Brasil, na seccional no Espírito Santo, José Carlos Risque. Vamos falar sobre algumas prestações de conta aí da Ordem e também sobre assuntos do momento, como a extinção de comarcas e também a questão dos advogados em presídios. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Motivo de muita alegria ter a sua audiência aqui com a gente. Bom, como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque. José Carlos Risque, prazer te receber aqui, presidente. Prazer é todo meu, Fabiano. Prazer nosso. Olha, e tem muitos assuntos para a gente conversar, né? O momento é que a gente vive com muitas dúvidas que surgem no ar também, muitas novidades acontecendo, muitas decisões importantes. E eu acho que talvez o assunto da vez que mais tem sido falado é a questão da extinção das comarcas, né? Um processo que tramita já há um tempo, 27 comarcas que seriam extintas aqui no estado, e por meio de uma liminar da OAB, essa decisão foi mutada, não é isso? Vamos explicar um pouco essa situação para a gente hoje. Perfeito. O Tribunal de Justiça implementou uma alteração substancial no Espírito Santo, que seria o que ele chama de integração de comarcas, e a OAB chama de extinção de comarcas, porque ao se optar por uma cidade ou outra, você acaba resultando em uma extinção. Seriam 27 fóruns pelo Espírito Santo, de norte a sul, via de regra em cidades não muito grandes, os quais seriam acoplados em cidades próximas. Infelizmente, algumas nem tão próximas assim, né? 30 quilômetros, 40 quilômetros. E a OAB, desde o início, se posicionou veementemente contra, em razão de se atrasar o acesso à justiça, sabe? Por quê? Porque a justiça, ela existe para prestar um direito ao cidadão. Se nós pudéssemos ter um sistema de justiça onde em cada esquina tivéssemos ali um juiz com oficial de justiça, com uma estrutura para fazer com que se cumpra a lei, para o cidadão seria muito bom, porque quanto maior o número de fóruns, maior a efetividade da justiça. Então, sem dúvida alguma, o número de fóruns, de juízes, de servidores, de estagiários, está conectado com a efetividade do judiciário. O judiciário, em um órgão público, serve para solucionar os problemas dele mesmo. A função da justiça é atingir o direito do cidadão. Se você foi assaltado, se sua filha foi estuprada, se você tem uma indenização civil, de norte a sul, quanto maior o número de fóruns, melhor. E a OAB sempre entendeu de uma maneira muito respeitosa que seria, sim, um retrocesso fechar fóruns, né? Nós sabemos que o tribunal encara um problema muito grave, muito sério, de falta de servidores, falta de juízes, fóruns em cidades do interior que são um prédio sem ninguém ali dentro. Esse é um problema sério, mas nós achamos que não é a integração de comarcas, não é a extinção de comarcas que vai solucionar esse problema. Então, a Ordem ajuizou uma ação no CNJ, chamado PCA, Procedimento de Controle Administrativo, e pediu uma liminar para o CNJ e obteve a liminar da doutora Ivana, que é conselheira do CNJ, e essa liminar foi agora referendada por todo o pleno do Conselho Nacional de Justiça. Esse é um fato novo, muito importante, que todo o CNJ acordou com a conselheira em ratificar a decisão dela, sustando essa integração de comarcas das cidades. Nós entendemos que a decisão foi muito importante por um assunto extremamente técnico, que é uma resolução que existe no CNJ, de número 184, o qual fala a média de processos que os fóruns têm que ter para se extinguir, para ter essa integração. E essa média não se alcançou para existir essa integração, e na nossa peça inicial a Ordem provoca o CNJ, trazendo esse cálculo, inclusive, para falar o seguinte, que esses fóruns que seriam integrados e extintos, eles têm sim um trâmite suficiente para não ser extinto.
Ou seja, de fato, era uma decisão equivocada mesmo. Perfeito. Tanto no aspecto político, que eu não posso deixar de falar, porque é um demérito para a cidade. A gente imagina como foi feliz Rio Bananal, com seu fórum de 30 anos, Jaguaré, São Domingos do Norte, cidades pequenas, que sem dúvida alguma, o dia que se abriu aquele fórum lá, 20, 30 anos atrás, foi um dia de festa. Sim. Baixa a autoestima do cidadão, baixa a autoestima de quem mora lá. É a justiça mais próxima da população, né? Lá na ponta, lá na ponta. Então, assim, essa extinção traria um problema muito grave para o Espírito Santo. Inclusive um problema de segurança pública. Porque uma cidade onde não existe juiz, um promotor, um delegado, causa uma insegurança ao cidadão. Então, é importante, e aqui o tribunal, sem dúvida alguma, tem um quadro maravilhoso, cabe fazer uma reflexão profunda em relação a isso, para que haja uma reversão da vontade que o tribunal tem. E a gente tem feito esse diálogo intenso, não é só uma questão técnica, é uma questão também política, no bom sentido da palavra, a boa política, né, para que se façam pontes de diálogo, para que se conclua que não se pode fechar tribunais. Fóruns não são extintos. E aqui eu estou falando em 34% da justiça do Espírito Santo. É um número muito elevado, muito alto. É mais de um terço. É mais de um terço. Mais de um terço. E assim, estruturas que já existem, que não é de agora, de um ano, de 2 anos, há 30 anos, muitas das vezes lotes cedidos pelo executivo, prédios de fóruns construídos pelo cidadão e servidores cedidos pela prefeitura. Então, assim, se é necessário que se faça alguma economia, vamos tentar não economizar nessa tutela que é tão cara para o cidadão. É uma economia de 13 milhões anos frente ao orçamento de 1 bilhão e 100 milhões. Não é justificável, ao nosso entender, de um modo muito respeitoso, a OAB precisou realizar esse enfrentamento e é um enfrentamento judiciário, haja vista que fomos ao CNJ, para que o CNJ venha ao Espírito Santo, analise essa questão e nos diga se esta extinção de comarcas é algo justo ou não. A ordem entende que não. São mais de 1.000 advogados que seriam afetados. A população, sem dúvida alguma, sofre o comércio, o hotel, o restaurante, o cidadão, e cria uma situação, por exemplo, de um suposto assalto, você ser assaltado e ter que se dirigir ao fórum num carro da prefeitura com um suposto assaltante ao seu lado. Nossa, para outro município. Para outro município, às vezes a 40 quilômetros, ou então um divórcio, onde existe uma agressão física, um assédio moral, o qual você vai ter que andar meia hora, 40 minutos ao lado de alguém que você tem uma ação contra. É extremamente difícil a gente imaginar isso. Agora, presidente, uma outra situação que se discutiu e se debateu muito também é a questão dessas pessoas que acabam sendo atendidas, né, que reclamam muito da morosidade da justiça. É que se deve muitas vezes pela quantidade de servidores, nem sempre suficientes. Com essa extinção, você talvez teria uma piora nessa questão da morosidade do trâmite dos processos. Isso é um outro ponto também. Sem dúvida. Na verdade, o que acontece? A morosidade não é um problema único do judiciário brasileiro. Mas é algo muito forte aqui no Brasil, mormente no Espírito Santo, onde você não tem o processo eletrônico. Daí mais um problema da Justiça Estadual em extinguir as comarcas. Haja vista a gente ainda ter autos físicos. Necessariamente você tem atos hoje processuais. Eu vou te dar um exemplo. Que vai ficar muito claro até para quem não é advogado. Ao peticionar um processo ou ao tentar ver esse processo, você tem um ato de juntada. O que significa isso? Um servidor vai ter que catar o seu processo num cartório onde tem 5.000 processos, 6.000 processos, achá-lo de modo físico, pegar, carimbar uma juntada, anexar e numerar manualmente. Nossa. Isso é um processo físico. É um ato que às vezes demora 10, 15, 20 dias. Uma juntada de uma petição e um processo físico. No processo eletrônico isso não existe. A numeração ela é automática, a juntada é automática, não existe carga, você não tem um ato físico, né? Você não tem a vista. Sem dúvida alguma, a morosidade está atrelada à falta de um processo eletrônico, e na Justiça Estadual aqui no Espírito Santo ainda tarda. Nós já temos na Federal, na Trabalhista, em Juizado Especial. No Espírito Santo urge a necessidade, além de estrutura humana, porque a gente precisa falar que tem muito juiz bom, de boa vontade,
de espírito público respeitoso, só que chega num cartório e não tem estrutura. Vê lá 6 mil ações físicas, sem servidor, sem estrutura nenhuma, e a boa vontade dele não dá conta de um número fenomenal de processos. Então, urge a necessidade do tribunal implementar o processo eletrônico, implementar para que a morosidade seja menor. A morosidade, de certa forma, ela traz o que a gente chama de segurança jurídica. Isso me autoriza a condenar alguém ouvindo a outra parte. Mas, sem dúvida alguma, com processos físicos, a morosidade ainda é muito alta. Pois é, vamos até falar mais sobre isso, sobre a questão do processo eletrônico, que de fato, ouvindo até essa explicação do presidente aqui da OAB, a gente observa como é algo que está até um pouco atrasado mesmo no Estado, né? O presidente citou o exemplo aí da Federal, né? Da Trabalhista também, Justiça Federal, que já funciona dessa maneira, então por que não, né? O que falta? Vamos até convidar o presidente também aqui do Tribunal de Justiça do Estado para conversar com a gente também sobre esse assunto aqui no programa, numa oportunidade, porque de fato é o momento, a gente está vivendo o mundo do digital, não é isso? Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que tudo se tornou digital. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, presidente? Vamos continuar conversando no próximo bloco, é bem rapidinho. A gente volta já já com o programa de destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Rischi. Presidente, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre esse assunto que é o assunto do momento, né? A extinção aí de comarcas, por meio de uma decisão e uma atitude do próprio OAB aqui no Estado, a sua atitude como presidente, conseguiu reverter isso lá no CNJ, né? E de fato as comarcas até então não serão mais extintas, né? Isso pelo menos por agora. É importante que seja dito, Fabiano, que existe uma terceira decisão que provavelmente vem aí nos próximos meses para se analisar o mérito. Então, nós já tivemos a liminar já foi referendada, entretanto, vai se apreciar o mérito ainda. A nossa expectativa é que se mantenha a decisão de não suspensão. Concomitantemente a isso, a gente tem feito um diálogo com o tribunal para que a gente sente e dialogue em relação a isso. Sim, bacana. De fato, seria um prejuízo grande para a justiça no Espírito Santo e para todos os aspectos, né? A gente comentou um pouco sobre isso no bloco anterior. Agora, por exemplo, o senhor citou sobre a questão do processo eletrônico no outro bloco, que de fato me chamou muita atenção, porque a gente vive um momento do digital, né? Tudo é digital. E se reclama muito da justiça ser muito lento. O senhor comentou até que essa seria talvez um dos motivos. Porque se vai juntar um processo fisicamente é muito mais demorado do que o processo se ele fosse eletrônico. O que falta para isso ser resolvido? Falta uma vontade política, vamos dizer assim? Sobre a questão de tempo, Fabiano, eu queria, só antes de adentrar ao outro ponto, eu lembro que quando o processo de natureza trabalhista ainda era físico, para se remeter do Espírito Santo para o TST em Brasília, se demorava 6 meses. Nossa. Esse é um grande exemplo de como é que se evolui. No processo eletrônico hoje, vai em 3 dias. Olha só. É apertar um botãozinho, fazer o download, entrar e vai. Eu creio que falte, talvez, uma estruturação melhor na Justiça Estadual para que se receba o processo eletrônico. Nós já tivemos, há muitos anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, uma tentativa de se implementar. Essa, infelizmente, não deu certo, se voltou atrás em relação a isso. E hoje a gente tem algumas justiças, como juizado especial, execuções, que já são eletrônicas e existe esse passo maior a ser dado. É muito importante que o tribunal hoje se volte para essa implementação. Mormente, quando a gente vive a pandemia, aonde o advogado, o cidadão precisa acessar o judiciário e através do processo físico é muito difícil. Né? Então você deve imaginar, e eu ouvi de juízes o seguinte: olha, eu não vou despachar agora porque foi feita a carga e a mão do cidadão, do advogado, pode ser que tenha o vírus, eu preciso pôr em quarentena os autos, eles vão ficar em uma sala por dias e depois eu vou lá e pego. Então, assim, a pandemia, enfim, não tem um lado bom, mas se a gente conseguir extrair alguma coisa, é que nos forçou a ter esse avanço. Nos forçou a entender o eletrônico, a conferência, enfim, lives, né, aula online. Então, de certa forma, essas estruturas que
ainda estavam, vamos dizer assim, não processualmente digitalizadas, nos forçou a isso. A ordem está à disposição, sabe? Todos os advogados do Espírito Santo veem mormente a necessidade da implementação do processo eletrônico. Isso é muito importante. A gente não pode esperar um processo físico hoje que já demora muito. Sim. Então, assim, a ordem se coloca à disposição, inclusive para fazer como foi feito em outros estados, onde o tribunal criou um sistema e a advocacia digitalizou e entregou o processo. Isso lá no Paraná aconteceu, né, onde o tribunal não tinha estrutura de digitalização e lá o tribunal criou o sistema e falou: quem quiser, traga o processo digitalizado e o sistema vai receber. Então, assim, nós estamos totalmente à disposição para se dar esse grande passo que é muito necessário. Não, sem dúvida alguma. Presidente, outro assunto que tem se discutido muito aqui no Estado é a questão dos advogados, né, de uma possível, vamos dizer assim, o advogado trabalhar como pombo-correio, entre aspas, isso que eu estou falando, em presídios. Isso foi discutido bastante, foi falado muito sobre esse assunto, tivemos casos, alguns casos que aconteceram aqui no Estado, e a OAB também já se posicionou sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, porque de fato é uma preocupação, penso também para a ordem, né? Para o nome da ordem, para o nome da instituição, eu penso. Sem dúvida alguma. Bom, é importante que seja dito que advogado de quem supostamente pratica crime, criminoso não é. É preciso se respeitar o direito de defesa, é preciso se respeitar todos os advogados de qualquer área que for, criminalista, trabalhista, civil. Você não pode confundir a figura do criminoso com o advogado dele. Nunca. Então é importante que a gente faça um avanço civilizatório para tentar distinguir aquele que defende do defendido. Perfeito. Ponto. O advogado, ele pratica um munus público essencial. Infelizmente, como toda área e profissão, pode ser que aconteça algo com o juiz, com o desembargador, com o advogado, com o jornalista, com o professor. Aqueles que desviam a conduta precisam sim ser investigados. Claro. O que eu gostaria aqui de rechaçar é a criminalização da advocacia e a generalização das críticas à nossa classe. Advogado é advogado, ponto. Criminoso não é advogado. Então, se o Estado, se a Secretaria, se o Judiciário tem provas de condutas equivocadas da advocacia, deve ele, antes de falar ao grande público, nos oficiar. A ordem vai investigar, a ordem tem um tribunal de ética muito bom e ativo e temos um compromisso em não permitir, na nossa gestão, que haja nenhum desvio por parte de ninguém. Então, antes de criminalizar a nossa prática, antes de falar que advogado fez A, B ou C, que se comunique à ordem para que a ordem internamente faça um processo interno com direito à defesa, com direito a um advogado e que extirpe se ele errou, que dê a punição ao advogado se ele errou. Presidente, nosso tempo do bloco está quase acabando, mas só para entender, nesse caso e esse processo todo tramitando, há a chance de esse advogado perder o direito de advogar? Sim. Existe essa possibilidade? Sem dúvida alguma. Na nossa Seria a penalidade máxima? Seria a penalidade máxima e expulsão. O que é interessante aqui, Fabiano, é que o Estado nos municie. Para a gente é importante eu ter essas provas, até mesmo para que se avalie. O que não pode é confundir o direito do advogado de acessar o seu cliente. Claro. Não pode penalizar uma advocacia que pratica com respeito e com licitude fechar esse acesso em razão de um ou dois. Claro, né? Um ou outro não pode se tornar o padrão, né? De jeito algum. De fato, a gente tem pessoas que trabalham com ética e com seriedade. A grande maioria. A grande maioria, eu tenho certeza disso. A grande maioria. Vamos fazer o seguinte, presidente, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta a gente tem mais alguns assuntos para conversar. Hoje no programa de destaque a gente recebe o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque José Carlos Risque, presidente da OAB, na seccional aqui do Espírito Santo. Presidente, vamos falar um pouco de algumas ações da OAB, que eu acho que é importante a gente também ter um espaço para prestar contas. Eu gosto muito disso, de receber as instituições, as representatividades, as representações, das instituições, para poder levantar isso. Você me falou da abertura de uma sala do advogado, que eu achei muito interessante. Explique o que é isso. Na verdade, eu estou assim, felicíssimo em
dar o que a gente chama de meu escritório. Meu escritório é o nome da sala dos advogados na Enseada do Suá, no edifício Global Tower, onde todo advogado tem à sua disposição webcam, internet, sala de reunião, peticionamento, impressora, toda advocacia. Iniciante, eu fui iniciante um dia, né, Fabiane, que pese os fios brancos, e eu recebi muito em minha casa ou na casa do cliente. Isso me fez muita falta. Então, dar essa estrutura para a advocacia é muito importante. Então, todo advogado que não tem escritório hoje, ou teve que fechar o escritório, tem muita gente voltando ao home office, fechando os escritórios, tem à disposição dos advogados essa enorme sala chique, com ambiente lindíssimo, em prol de toda a nossa classe. Então, assim, eu fiz essa entrega cerca de um mês atrás. O nome se chama Meu Escritório, quer dizer, eu já pus esse nome exatamente para a advocacia chamar. Vou lá no meu escritório. O escritório é meu, eu tô indo lá no meu escritório. Então, assim, hoje eu fui lá antes, inclusive, estava cheio. Que bacana. Então, eu adoro ver aquele ambiente cheio e ver que a advocacia está usando. Por quê? No processo eleitoral, a gente falou muito em fazer com que o advogado não desista da advocacia. Sim. E toda ação nossa, se me autoriza a implementar uma outra fala, nós vamos inaugurar até o final do próximo ano 5 sedes de OAB pelo interior. Que bacana isso. Nunca se fez tanto em 3 anos. Nós já inauguramos de Venda Nova, de Colatina, com auditório e com salas maravilhosas. Bacana. Vamos inaugurar este ano Guarapari e vamos inaugurar São Mateus no próximo ano. Muito legal. Está faltando uma, São Mateus, Colatina, Guarapari, Afonso Cláudio e Colatina. Muito legal. Ou seja, isso é levar também a ordem para o interior. É você interiorizar também o centro da ordem, não é isso? Na verdade, é descentralizar. Na verdade, hoje, assim, 60% dos advogados estão em Vitória, em Vila Velha, em Serra e Cariacica, e tem uma classe substancial pelo interior que precisa da nossa ajuda. Então, nós temos ido lá, né? Temos dado essa atenção que essa advocacia merece e, sem dúvida alguma, com o projeto de extinção de fóruns, cada vez mais é preciso que a ordem esteja lá. Sim, dando esse suporte, esse apoio para o advogado, né? Agora, presidente, nosso tempo está quase acabando, infelizmente, mas antes da gente encerrar, ano que vem é um ano de eleição para a ordem de novo, né? O senhor foi eleito, teve uma eleição, inclusive, com uma diferença vasta, 17%. Né? 17%, uma boa eleição. E o senhor tem um mandato bem avaliado. Tenho conversado com alguns advogados que estão, tenho muitos amigos advogados e tenho escutado uma boa avaliação em relação ao seu nome. E que não entendo isso como propaganda, não é propaganda. Eu estou colocando o meu parecer do que eu tenho escutado. O senhor pensa em se candidatar novamente? Como o senhor avalia essa questão aí da eleição? Me pegou, hein, Fabiano? Na verdade, eu acho que esse momento ele vai chegar de reflexão. Você sabe que eu tenho que falar com a minha esposa. Eu vou ser pai uma outra vez agora de Sofia. Sim. Então vem uma menininha aí e a minha esposa sofre muito com a minha ausência em casa. Imagino. Minha família às vezes fala, olha, não é bom você ficar um pouco mais em casa. Então, assim, eu realmente penso sim, mas é uma decisão que eu vou deixar um pouquinho mais para frente com o nosso grupo para se dialogar o que é melhor para a ordem, para a nossa classe. Entendi. E eu tenho assim um salto baixo muito grande. Então eu respeito todas as falas, eu respeito o meu grupo, que tem outros nomes lá muito importantes. Então, lá para janeiro eu vou decidir alguma coisa. Vai esperar um pouquinho, ainda tem um tempo para conversar sobre isso. Esperar um pouquinho mais. Esperar um pouquinho, vamos ver. Eu vou voltar aqui. Volto, com certeza. A gente quer avaliar quando já tiver essa decisão, já está feito convite para vir trazer para o nosso público essa decisão, porque de fato eu acho que o advogado tem um trabalho social muito importante. Né? A sociedade precisa dos bons advogados e da ordem estar próxima mesmo. Fabiano, eu venho lá do movimento estudantil. Então, assim, o cara que vem do movimento estudantil gosta do que faz. Sim. Porque lá no movimento estudantil você não tem sala, você não tem verba, não tem orçamento, não tem nada. Sim. Então, a gente tem isso na nossa essência. Eu já transcendi algumas coisas em minha vida. Então, a gente está aqui por amor, para fazer bem ao próximo.
vai ter esse momento de reflexão, se esse momento de fazer bem ao próximo seja só para minha família ou além da minha família, toda a minha classe. Sim. E aí eu vou decidir. Tá certo. Tem tempo ainda para isso, tá certo. Inclusive, quem esteve aqui recentemente e citou desse trabalho do movimento estudantil, o senhor citou agora, foi o Mazinho dos Anjos, vereador aqui de Vitória. Esteve junto contigo lá no movimento estudantil, né? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Ele comentou aqui na entrevista que ele deu pra gente há poucos dias sobre essa trajetória de vocês lá no movimento estudantil, lá na UFES, né? FDV. Na FDV, exatamente. Muito bacana. Presidente, olha, infelizmente o tempo chegando ao fim, eu quero te agradecer muito por ter vindo, tirado um tempo para conversar com a gente, mostrar o que tem sido feito na ordem, né, algumas das novidades e também conversar sobre esses assuntos que são polêmicos, mas que precisam ser debatidos. Muito obrigado mesmo. Bom, eu sou muito grato, esse espaço é muito importante e estou aqui à disposição sempre, Fabiano. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, a você de casa também, muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui e lembra do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.